fichamento literal e comentado do livro Cultura de Massa e Cultura Popular, Leituras de Operárias, de Ecléa Bose, edição da editora Vozes, de 1986. Então, capítulo 1, Comunicação de Massa, o dado e o problema. Esse aqui é, portanto, um capítulo onde Ecléa ela aporta ao Roman Jacobson para mostrar os 6 problemas relativos a toda a mensagem. Então, ou a gente pode pensar como signo, em psicologia. Então, toda a mensagem ou todo signo tem problemas relativos ao emissor da mensagem, problemas relativos ao destinatário da mensagem, problemas relativos à mensagem em si, problemas relativos ao canal da mensagem, problemas relativos ao código da mensagem e problemas relativos ao contexto da mensagem. Isso está na página 30, então todos esses componentes são importantes para se compreender como se efetiva a comunicação, e aqui nesse caso a comunicação de massa, a mass media. Então um pouco adiante, abre aspas. Em termos quantitativos, se pode aproximar, e não raro identificar, os meios de comunicação e os meios de cultura, sobretudo nas nações mais desenvolvidas. Fecha aspas, página 32. Só uma nota rápida aqui, como os meios de comunicação, eles são ou estão fortemente atrelados à produção, à divulgação e ao consumo de cultura. Abre aspas. Se os meios de comunicação de massa estão servindo satisfatoriamente à cultura popular, então demos uma função direta que importa fazer crescer. Caso contrário, isto é, havendo sérias defasagens, temos uma disfunção que convém pelo menos diagnosticar. Fecha aspas, página 33. Abre aspas. Os Estados Unidos, que amadureceram as primeiras teorias sobre as funções de comunicação de massa, foram o primeiro país que cruzaram o limiar de uma sociedade massiva. Fecha aspas, entre páginas 33 e 34. Acho que só uma coisa sobre esse tópico específico é que ela esmiuça o conceito de função à luz de antropólogos como Radcliffe Brown, Malinowski, e ela aponta na fronteira da concepção aí para esses dois autores que a função é o papel que uma atividade cultural ou social desempenha na sociedade. Então, para Ecléa, abre aspas, é um mediador entre as partes e o todo. Fecha aspas, página 36. É isso, então as partes são os elementos culturais e sociais em questão, e o todo é a sociedade que sustenta ou contextualiza esses elementos. Aqui também ela tem essa nota sobre funcionalismo aí do Robert Merton, que é um autor muito importante nesse tópico. Abre aspas. Não é intrinsecamente nem revolucionário, nem conservador. É uma teoria e um instrumento neutro da ciência. Fecha aspas, página 38. Ah, sim, isso sobre a teoria do funcionalismo de Robert Merton. Abre aspas. O critério para distinguir função de disfunção parece arbitrário. Um elemento pode ser funcional em um contexto e disfuncional no outro. Fecha aspas, página 39. Acho que dá para puxar uma outra fala que é a esse respeito, abre aspas. Os sistemas sociais são diferentes dos sistemas naturais, ressalta Florestan Fernandes. Fecha aspas, página 39. Abre aspas. A abordagem funcionalista tende a privilegiar o nexo emissor-destinatário, perguntando que tipo de influência, funcional, disfuncional, ocorre a partir da comunicação de massa. Fecha aspas, página 41. Então, nesse tópico, ela traz uma outra dimensão da revolução dos meios de comunicação de massa. Não só manifestação sob os diversos modais, o que democratizou o acesso à informação, mas a convocação
da sua apreensão pela complexificação dos dispositivos sensoriais. Isso dá uma outra dimensão também ao corpo. Mas, enfim, aqui são algumas notas que é preciso rever. Abre aspas. A perda da vida comunitária deve-se a um conjunto de causas muito mais complexas do que a mera difusão da imprensa. Fecha aspas, página 47. Abre aspas. A crítica, baseada em fatores históricos, nos ensina que no momento em que o trabalhador foi privado de seus instrumentos de produção, uma elite que não faz trabalho manual passa a organizá-lo. É a hegemonia da ordem burguesa. Fecha aspas. Página 47. Só uma nota rápida. Essa que é a ideia da forclusão do trabalho medial, né? Do trabalho do corpo mesmo. A privação feita a partir de um grupo sobre outro deve ser tomada no âmago de uma relação dominadora, que é, portanto, violenta e desenraizadora, né? À medida que os instrumentos de trabalho de um indivíduo ou grupo são eletivamente habitações, servem-lhes de morada. A hegemonia da ordem burguesa pela administração do trabalho manual se faz de forma violenta. Retomando, abre aspas. A passagem descrita por McLuhan do mundo anterior para o mundo posterior a Gutenberg lembra a clássica distinção de Tonis entre comunidade e sociedade. Fecha aspas, página 48. Só mais uma nota, né, para fechar até esse tópico. A Bose, ela lembra que tradicionais meios de comunicação sobreviveram a despeito da invenção e da popularização da imprensa, né? E é uma lista imensa, o que ela chama de cultura popular, né? Que envolve uma série de práticas locais, né? Enfim, ou mais amplas, que são as verdadeiras expressões orais, né? Então, a ideia do McLuhan acaba sendo um pouco generalista e deixando de lado outros componentes da realidade, né? Por exemplo, a contradição de que a alfabetização da população ocidental só se concretizara mais recentemente, né? Então, ainda na página 49, a Eclair vai argumentar que os verdadeiros agentes da fragmentação social são outros que não são citados pelo McLuhan, né? Aí abre aspas. O mercantilismo, a industrialização sem plano, o aburguesamento, a excessiva divisão do trabalho, a burocratização. Fecha aspas, página 49. No tópico seguinte, sobre a indústria cultural, né, então, quando ela vai abordar o surgimento da indústria cultural e dos mass media, a Eclair ela se faz valer do Edgar Morin, ao apontar o surgimento de novos estratos de públicos consumidores dos bens culturais em massa. Então, são eles, abre aspas, o público infantil, o público infanto-juvenil, o público juvenil, os públicos femininos, diferenciado, e o público estudantil, fecha aspas, página 55. Acho que é importante esse respeito aqui, outra nota, abre aspas. Os problemas e os estereótipos da sociedade vêm povoar as histórias infantis e vice-versa. Pode-se dizer que a cultura de massas em seu setor infantil tende a acelerar a precocidade da criança, de modo que esta fique mais apta, o mais cedo possível, a consumi-la em seu conjunto. Fecha aspas, entre páginas 55 e 56. Esse trecho não poderia ser mais certeiro. Retomando, abre aspas. É o fetichismo, a autonomia das coisas mortas que se movem como coisas vivas. Fecha aspas, página 61. Abre aspas. A estandardização das mensagens estaria liquidando os conteúdos e as formas da cultura popular, e no caso específico, da cultura operária. Fecha aspas, página 62. Essa é uma citação aí do Lazarsfeld, né, feita pela Eclair. Estou entrando no capítulo 2, cultura de massa, cultura popular, cultura operária.
Nesse tópico, a Ecléa ela já começa importando umas ideias aí do Oswald Elias Chidier para discutir cultura popular. Então, para ela, a cultura popular possui uma, entre aspas, coesão interna. Cada hábito, crença ou técnica tem seu significado na economia do todo, fecha aspas. E uma, abre aspas, reelaboração constante. Os temas se refazem, nem tudo é herdado. Só no museu o folclore está morto. Fecha aspas, página 64. Essa última característica da cultura popular vai em direção à compreensão de enraizamento, porque para ambas o tema da tradição e do passado mítico, folclórico, não é como um conjunto de imagens estanques que são retiradas do passado e acopladas artificialmente ao presente. O passado é, para Ecléa Bosi e para o Chidier, reelaborado constantemente. Isso está na página 64. Um trecho importante, abre aspas. Se as condições da vida social que garantem a sua persistência são ameaçadas, também o folclore entra em crise. Mas ainda assim pode oferecer amparo cultural e emocional à população que vem da roça e deve integrar-se no meio urbano. Fecha aspas, página 65, quer dizer, é uma coisa complicada. O folclore e as tradições da cultura popular se integrarem no meio urbano, é preciso que as forças reparativas, essas forças de manutenção, sejam mais fortes em sua resistência do que as ofensivas apresentadas pela cultura hegemônica, pela cultura de massa. Então, quando há pessoas e mecanismos suficientes para essa defesa, então as tradições se fixam no solo, enfim, por alguns poucos, mas vigorosos fios. Inclusive, sua capacidade de reelaboração constante, que é apontada pelo Chidier e pelo Florestan Fernandes, ela se encontra ameaçada, limitada, uma vez que a cultura popular floresce em um dado lugar e ela é forçosamente transportada a outro. Então tem muitas questões aí. E isso vai ser retomado lá nas conclusões, inclusive, do trabalho. A importância disso, que a cultura popular ela precisa, ela depende mesmo desse mecanismo de resistência e de defesa. E é isso que a diferencia de outras formas de cultura. Então, retomando. Abre aspas. Tanto do ponto de vista histórico quanto do funcional, a cultura popular pode atravessar a cultura de massa tomando seus elementos e transfigurando esse cotidiano em arte. Ela pode assimilar novos significados em um fluxo contínuo e dialético. Fecha aspas, página 65. Acho que esse trecho aqui parece ter uma posição otimista da Ecléa sobre não apenas a sobrevivência da cultura popular nas metrópoles modernas, mas a incorporação por parte da cultura popular de elementos da cultura de massa. Talvez ela se refira a tipos sintéticos de cultura que se dê nessa dialética entre massa e popular. É preciso se reaver com isso. Retomando, abre aspas. Um forte componente lúdico anima todo o ato genuinamente estético e será, talvez, o traço distintivo mais importante a separar a arte, popular ou não, da indústria cultural, fecha aspas, página 67. Então, é preciso concordar com isso mesmo. Esse componente lúdico é a marca de uma autenticidade mesmo, de um estilo. É uma rubrica que é irreproduzível. E para os dias de hoje, esse componente também separa a arte, por exemplo, a arte humana da arte da inteligência artificial. Existe esse componente lúdico mesmo, e ele é verdadeiramente distintivo. Retomando, abre aspas. Podemos também chamar de cultura popular, em um sentido largo, a cultura de massa mais o folclore, rural e urbano. Fecha aspas, página 67. Abre aspas. De um lado, a urbanização ia desfazendo, quando não abolindo,
Os mores, os ritos, os sistemas simbólicos e expressivos ligados à vivência comunitária. O folclore não passaria do campo à cidade a não ser em manifestações saltuárias e residuais. Fecha aspas, página 69. Isso é uma coisa interessante porque ela vai empregar o termo saltuário aí, que não é um termo dos mais frequentes ao longo do trabalho, inclusive na condução do questionário, né, das perguntas feitas às trabalhadoras. Né? Então, saltuário como essa coisa irregular, essa coisa dispersa, né, essa coisa ocasional. Né? E os mores, que ela traz também nesse parágrafo, como costumes, né? Mores de onde moral deriva, né? Mas de fato é nessa acepção de costumes e hábitos ligados à cultura e à comunidade. Retomando, abre aspas. O teatro, diz o grande escritor, que é o Goethe, como o mundo em geral, está praguejado de poderosas modas, e a moda consiste em adorar algo com grande abandono, tão somente para bani-lo depois para todo sempre. Fecha aspas. Página 70. Essa aqui é uma citação mesmo do Goethe, né, por parte da Eclair. Então, nesse tópico, a Eclair ela situa o momento em que produziam aí na Inglaterra também do século XIX, né, os periódicos de divulgação cultural ao operariado da época, né? E esses eles possuíam características que lembravam, que ela diz aqui, abre aspas, a fotonovela, um máximo de diálogos, interpolação frequente de interjeições e frases feitas, que horror, não posso acreditar, para preencher espaços, vocabulário limitado, plágio de obras famosas. Fecha aspas, página 73. Trecho muito importante, abre aspas. Começava de fato uma nova era para a cultura popular. Claramente não folclórica, abertamente organizada por empresário da indústria do lazer, fortemente estruturada em função de um certo público massa e necessariamente distinta das experiências da alta cultura. Fecha aspas, página 73, esse trecho é lapidar. Que a cultura popular se amolda como o ethos o faz, né? Então ela reflete seu tempo e por isso é devido, né, chamá-la de popular, a despeito das profundas transformações que passou. Então ela se define sobretudo por essas características, né, que, com efeito, elas predominam até os dias de hoje. Então esse trecho é muito importante. Abre aspas. O que não parece ter mudado muito foram as atitudes críticas dos intelectuais mais exigentes que hoje, como há um século, acusam essa cultura de massa de não ser cultura, mas indústria, de não ser orgânica e connatural aos leitores que atinge, mas exterior a eles e manipuladora da sua inteligência e da sua sensibilidade. Fecha aspas, página 75. Abre aspas. O que é o kitsch? É a receita das invenções aplicada pela indústria cultural. O kitsch tem pressa de imitar o que lhe parece consagradamente moderno e que procura adequar-se ao universo de aspirações do público médio e estimular nele a procura comercial. Fecha aspas, página 79. Abre aspas. O público médio quer diferir da massa. Ser diferente é seu supremo desejo. Há uma indústria do diferente. A que vende objetos que parecem fora de série. Fecha aspas, páginas 79 e 80. Abre aspas. Nesse sentido, o kitsch se identifica com as formas mais vistosas de uma cultura de massa, de uma cultura média e, em geral, de uma cultura de consumo. Fecha aspas, página 80, aí tem a citação do Umberto Eco pela Eclair. Abre aspas. O kitsch não é nunca uma invenção ou descoberta que traduz uma nova visão da realidade. Ele parasita a arte. Fecha aspas, página 81. E é isso, né? E,
portanto, ele é o produto da cultura de massa, dessa mass media, dessa mass culture. Seguindo, abre aspas. George Friedman situa o problema do lazer na sociedade global. A. Corrida para formas compensatórias imediatas. O operário experimenta uma sensação de liberação nos momentos de tempo livre que afastam a sua consciência o mais possível do trabalho da semana. B. Apatia. O operário desgastado pelo número excessivo de horas, regulares e extraordinárias, de trabalho mecânico, passa o seu fim de semana entregue a uma considerável exaustão psíquica. Retrai-se dentro de casa onde, quando muito, lê saltuariamente jornais ou revistas e assiste a algum programa de TV. Fecha aspas, página 86. Eu acho que é fundamental destrinchar essa ideia. Que a Eclela se faz valer de estruturas de consolação ou compensação para dirimir os efeitos da jornada de trabalho extenuante. Então, há duas posições muito distintas, mas igualmente aí produzidas, né, de uma mesma gênese. O consumo compensatório, né, o consumo compensatório imediato de algo que desvie seu estado consciente do trabalho e se direcione, enfim, para qualquer outra coisa distrativa. E uma posição passiva de apatia e embotamento que imobiliza o sujeito em função de sua fraqueza física e ou psíquica. Né? Então é um estado neurastênico, inerte. Né? Então não deixa de ser essa a conclusão do Friedman acerca, né, do seu estudo sobre os trabalhadores negros de Detroit, né? Que aí está presente na página 87 da Eclair. Retomando, abre aspas. Uma vez que o lazer é o tempo liberado após a atividade produtiva, não se pode defini-lo independentemente do trabalho e das condições em que este se realiza. Fecha aspas, página 89. Era sobre o tópico leituras de operárias. Eu não vou destrinchar as falas, né, das entrevistadas, ou seja, das trabalhadoras. Então, estou mais atento ao conteúdo teórico, embora seja fundamental para uma compreensão total do livro se ater também a esse conteúdo obtido pela entrevista com as trabalhadoras. Então, fica a recomendação, eu vou continuar nos conteúdos teóricos. Retomando, abre aspas. Gostaríamos de sondar numa pequena comunidade operária quais eram as leituras habituais, qual o motivo do seu maior ou menor grau de literacidade, para que tipo de comunicação escrita o grupo se dirigia em suas horas de lazer, quais as últimas leituras e que interesses imediatos elas satisfaziam, fecha aspas, página 96, esse é um pouco um contexto do que se segue. Abre aspas. O lazer, parece-nos, deve ser sempre definido em relação de posição e oposição ao trabalho. Fecha aspas, página 96. Abre aspas. O isolamento social do operário encontra explicação nas seguintes limitações: jornada longa e intensa, transporte difícil, moradia distante, falta de centros recreativos culturais e salário gasto na sobrevivência. Fecha aspas, página 96. Abre aspas. Situação especial para a operária. Menor remuneração que a do homem, as tarefas mais monótonas e sujas, acréscimo de trabalhos caseiros, exclusão do mundo do lazer e o salário como finalidade única do trabalho. Nem interesse, nem promoção pessoal, nem florescimento da personalidade. Fecha aspas, página 97. Talvez seja importante marcar que nessa dissertação, aqui nesse trabalho, a divisão do trabalho como uma divisão etária e divisão sexual, né, que são produzidas pelo momento do capitalismo. Na verdade, é o seguinte,
Isso é para um texto meu, a divisão etária para um texto meu. Isso não está presente no trabalho da Eclair. Isso é uma nota que eu preciso corrigir. A divisão sexual, contudo, ela é contextualizada, né, em pormenor aqui no trabalho da Eclair. Retomando, abre aspas. 95% das operárias trabalham pelo orçamento do lar e 79% para o estudo dos filhos, conforme a observação de Sulerot. Fecha aspas, página 97. Então, rápido também, nesse tópico, a Eclair mostra como a racionalização do trabalho trouxe consigo uma maior inserção da mulher no trabalho fabril, né? Não só, como ela mostra aqui, bem habituada à jornada, mas de desempenho excepcional, superior ao desempenho masculino em diversas tarefas. Então, habituadas, é verdade, mas sem salários condizentes ao trabalho bem executado, né? Então, isso, segundo ela e segundo as observações do seu irmão, do Celso Frederico, né, como na página 99. A Eclair, inclusive, mostra como as mulheres são tomadas como mais dóceis, né, e mais condescendentes no ambiente de trabalho do que os homens, né? Isso favorece muito essa exploração, inclusive a exploração da mais-valia, né? Então, no tópico seguinte, a gente tem os relatos de leituras, né, são os depoimentos, né? Então, é onde ela faz os levantamentos estatísticos, né, mostrando um pouco a preferência das trabalhadoras da fábrica, né, como elas preferem, por exemplo, histórias de romance no estilo fotonovela. Né. Ela vai discutir no tópico da leitura de revistas, como as operárias elas gostariam de ter tempo para exercer a leitura, sobretudo das revistas da época, né? Isso lá na página 124. Bom, então deixa eu pegar essa parte. Abre aspas. Os motivos gerais da não leitura são excesso de trabalho, falta de tempo, cansaço e vista doente. Fecha aspas, página 124. Então, em geral, são problemas ocasionados pelo sobretrabalho que consome o tempo e consome o corpo, consome a energia vital, né? Então, como efeito disso, né, que é observado aí nessas páginas 124 e 125, a leitura perde espaço no fim de semana, que passa a ser o tempo para a família, para os amigos, para o namoro, passa, enfim, a ser o tempo do lazer ou da manutenção mais atenta da vida e de outras obrigações, né? De certo, porque a fábrica usurpa esse tempo só para ela, bem como ela usurpa essa energia vital que é necessária aí ao longo da semana. Retomando, abre aspas. Os motivos dessa leitura saltuária e que respondem à pergunta por que você lê essas revistas só de vez em quando, são, em sua maior parte, ligadas ao trabalho, à falta de tempo, de meios e ao cansaço. Fecha aspas, página 126. Acho que só mais um importante destacar aqui. Então, mesmo a época desse trabalho aí, estando atravessada pela cultura de massa, existem momentos de trocas e interações sociais onde aspectos de uma cultura popular mais antiga, bem encouraçada, assim, né, que atravessa o tempo, né, elas aparecem, né, então relembrando aí a sua existência. Então, a questão dos ditados populares, alguns ritos religiosos, algumas práticas culturais transhistóricas, algumas superstições, né, enfim, isso aparece aí na página 130. Abre aspas. Faz parte das estruturas de consolação essa ideia de que a fraqueza e o desamparo podem ser vitoriosos graças a uma bela intervenção do destino. Comenta Eveline Sulerot que, abre aspas, os realizadores de fotoromances se empenham em restaurar um modo aparentemente sem conclusões e moldá-lo para dele extrair morais simples, ideias claras. Exigir a ideia clara, quando a coisa mesma é ambígua, é a forma mais insidiosa do romantismo, dizia Merleau-Ponty, fecha aspas, a citação da Sulerot e da Eclair, página 141. Abre aspas. A análise das histórias de revistas reforça a hipótese de Gramsci
que é também a de Freud, segundo a qual um processo compensatório determina o sentido geral das novelas veiculadas pela cultura de massas. No breve ensaio Poeta e Fantasia, o criador da psicanálise atribui à imaginação um caráter gratificador. Abre aspas. Vejamos agora alguns caracteres do ato de fantasiar. Pode-se afirmar que o homem feliz jamais fantasia, mas tão somente o insatisfeito. Os instintos insatisfeitos são as forças impulsoras das fantasias, e cada fantasia é uma satisfação de desejos, uma retificação da realidade insatisfatória, fecha aspas, da citação de Freud e da Eclair, página 142. Só uma nota aqui que é importante. A busca pelas raízes, pelo enraizamento, ele pode se dar pelo mecanismo da produção de fantasias. Porque o sujeito desenraizado, descontente com a sua situação, não apenas se apega a tesouros do passado, como devaneia um lugar e um contexto outros que sejam melhores para a sua vida. Então, a utopia não deixa de ser uma promessa que se faz enquanto fantasia ao sujeito insatisfeito. As fantasias são compensações no nível psíquico. É uma dialética entre o real, que qualifica aí a vida do sujeito desenraizado, e o metafísico, que é proponente de um enraizamento por meio de imagens que povoam o psíquico. Retomando, abre aspas. Não é a busca de uma compensação qualquer que move e comove a leitora de fotonovela, mas a de um correlato imaginário de sua posição específica no sistema social. Fecha aspas, páginas 142, 143. Essa é a posição de Gramsci. Então, a compensação não mais como um mecanismo da fantasia, da busca de um lugar que é antes imaginário, que enche o sujeito de esperança, né? Enfim. Mas a compensação como um parâmetro do real. É um indicador que comunica e situa no mesmo horizonte do sistema social a leitora e a trama e as suas personagens. Retomando, abre aspas. Inteiros ou truncados, os relatos têm em comum a projeção de um estado de precariedade ou de dependência que de algum modo é resolvido no nível da ficção. Fecha aspas, página 143. Retomando, abre aspas. A imagem não constitui um império autônomo e recluso, um mundo fechado sem comunicação com o que o rodeia. Fecha aspas. Essa é uma citação do Christian Metz, feito pela Eclair. Retomando. Abre aspas. Sabe-se que a dona de casa pobre trabalha de 63 a 74 horas por semana. Se somarmos o trabalho profissional ao trabalho caseiro, temos um pouco mais de 80 horas de trabalho semanal. Fecha aspas, página 148. Importante, porque a operária, nos termos marxistas, ela é como tanto peça do trabalho produtivo como peça do trabalho improdutivo, né? Então, o trabalho produtivo é aquele que se incorpora em uma mercadoria, né, ou em um produto vendável sob a lógica do capital. Agora, o trabalho improdutivo é aquele que não gera essa mercadoria. Assim. Então, em miúdos, o trabalho improdutivo não gera mais-valia. Né? Então, a diferença entre ambas é, sobretudo, quanto à forma social delas. Né? A diferença se dá nesses termos. Retomando, abre aspas. Os relatos de leitura de jornal não são evasivos nem compensatórios. Fecha aspas, página 151. Abre aspas. Onde foram comprados esses livros? Pelas operárias. A maioria na porta da fábrica de uma perua Kombi que ali estaciona fazendo exposição do seu material. Na maior parte dos casos, é o livro que se põe no caminho da operária, e não o contrário. Fecha aspas, páginas 157, 158. Abre aspas.
constatamos que o que se procura no jornal não é o mesmo que se procura em revistas. Nestas, o tema preferido é a fotonovela. No jornal, são os acontecimentos do mundo. E no livro? Nele se busca fortemente o enriquecimento cultural, além da ficção. No livro se procura outra coisa. Entramos numa esfera que não é a do cotidiano, em que se compra o jornal ou a revista na banca da esquina. Fecha aspas, páginas 160, 161. Abre aspas. A lição mais importante que as entrevistas nos deram é que existe na leitura um real, mas também um potencial. E que esse potencial, que engloba aspirações, interesses, desejos de conhecimento, pode ou não realizar-se. Para o nosso grupo, esse universo de possibilidades era vedado por uma barreira econômica. Fecha aspas, página 164. Então, é isso que a leitura comunica. A leitura ela comunica a realidade vivida e os sonhos ainda não alcançados, se porventura serão alcançados. Então, é isso, entre o real e o devir, entre o concreto e o devaneio. É esse último, né, que inspira o movimento da vida mesmo, né, que coloca a vida no movimento. Né? Justamente uma esfera do devaneio, uma esfera desejante, né, se for levar para a psicanálise. Então, nas considerações finais, abre aspas. Estes, os meios de massa, tomaram o lugar dos comícios, da política, das atividades de solidariedade operária. O lazer é sugado pelo rádio, pela TV, pela fotonovela. Além disso, os conteúdos veiculados, a inautenticidade do kit, estariam em vias de destruir a ideologia dos trabalhadores, de substituir sua consciência de classe, sua moralidade política por banalidades sem interesse. Pior ainda, a ideologia difusa por esses produtos implica numa aceitação do estado de coisas existente. Fecha aspas, páginas 167 e 168. Abre aspas. A aquisição dos bens de consumo é uma forma de participação social. As relações sociais são outras, e a ação social uma terceira forma. O risco é que a primeira seja um obstáculo às outras. Fecha aspas, página 170. Isso aqui é fundamental. Então, é importante falar que as jornadas de trabalho extenuantes e uma cultura de massa que mantém as pessoas, né, em uma condição de inércia, de passividade, destituídas da apropriação de uma cultura verdadeiramente popular, elas são em si mesmas desenraizadoras. Né? Então, eu penso que o que a Ecléa nomeia como formas de participação social, elas podem, né, no limite, elas podem se ligar às formas de se enraizar. Porque se a gente se detém na definição de enraizamento, nela consta a importância da participação ativa. Né? Então, participação ativa é enraizamento. E é disso que a Ecléa está falando. Né? Como a aquisição de bens de consumo é uma dessas formas de participação social, as relações sociais são outras e, por fim, a ação social é a terceira. Retomando, abre aspas, ontem o operário teve sua cultura de folk como lavrador. Amanhã vai se integrar na cultura urbana. Hoje pode ver uma fusão das duas culturas. Fecha aspas, página 176. A gente vê isso, inclusive, em materiais como o filme O Menino e o Mundo, né? De uma outra forma, com uma outra linguagem, né? Com um desfecho também diferente, mas como a pessoa que migra, portanto, do rural para o urbano, ela é atravessada justamente pela questão da cultura, quer seja uma cultura de sua criação rural, né, do ethos nos meios rurais, ou, portanto, no urbano. Por fim, abre aspas, ela, a cultura popular, é a única cultura que se realiza na militância, ou se atrofia, e que é sempre engajada,
ou não é. Quer dizer, não existe. Fecha aspas, página 176. Então, só para finalizar, essa é a natureza da cultura popular, pelo menos nos ambientes urbanos, né? Ela só existe, nos termos aí do Eclebose, se pelo movimento de militância e de autodefesa, de reação. Do contrário, ela atrofia e ela é fagocitada pela cultura de massa.